Mas eles não falaram línguas, nada aconteceu diferente. Mas quando Jesus foi voltar para o céu, ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto recebais a promessa e seja cheio do poder. Aí que eles foram para Jerusalém, e quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, eles foram cheios, e a Bíblia diz, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí eles saíram com poder pregando o Evangelho, tá? Então ser crente é ter o Espírito Santo. Quando você se converte, você já recebe o Espírito Santo. Mas o batismo é um derramamento de poder sobre o crente para ele servir a Deus, para ele fazer, para ela fazer a obra do Senhor, curar enfermos, expulsar demônios, profetizar, edificar a igreja. Então o crente precisa do poder. Então você pode ter o Espírito Santo em você, mas não ser batizado com o Espírito Santo. É isso que estou tentando te explicar. Todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todos são batizados. Mas pastor, como que eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo? O sinal de que um crente foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas, tá? Você vai, daqui a pouco nós vamos falar. Esse é o sinal. Como que eu sei? Quando eu falo em língua, se eu falei em língua uma vez na vida e não falei mais, eu fui batizado com o Espírito Santo. Tem pessoas que falaram uma vez, um dia que foram batizados com o Espírito Santo, falaram línguas, depois não falaram mais. Foi batizado, falou línguas uma vez, foi batizado. Acontece que nós temos que buscar o renovo diário. E além, quando você é batizado no Espírito Santo, se fala a línguas como sinal. E alguns confundem a língua como dom. Então o batismo do Espírito Santo tem a língua como sinal e tem a língua como dom. O dom chama, na verdade, variedades de línguas. Quando você é batizado, então, você deve buscar o dom de variedades de línguas, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, depois nós vamos... Agora eu confundi aqui, acho que é 11. Depois nós vamos falar, nós vamos ver aqui os dons do Espírito Santo, tá? Então, o dom de variedades é o dom de línguas, quando você fala línguas e interpreta línguas, quando a Bíblia diz assim que 2 ou 3 falem e os outros interpretem, é aí que muitos fazem confusão, tá? Então todo crente pode falar línguas. Agora o dom de variedade de línguas não é para todos, esse que não é para todos, como o dom de curas não é para todos, como o dom de milagres não é para todos, o dom da fé não é para todos. Todos têm fé. Aí vocês vão poder entender, porque a Bíblia explica que para ser salvo, nós temos que crer, nós temos que ter fé. Então todos têm fé, todo crente tem fé, um pouquinho não tem. Se falar minha fé, eu não tenho fé, tem, senão você não estava aqui, senão você não estava servindo a Deus. Então todo crente tem fé, tá? Agora, o dom da fé, nem todos têm. Qual que é a diferença, pastor? O dom da fé é crer em operação de milagres. Por exemplo, com o dom da fé, você ressuscita mortos. Todo crente ressuscita morto? Não, porque não tem dom da fé. Para mandar o paralítico andar, tem que ter fé, tem que ter o dom da fé. Por quê? Porque o paralítico andar é um milagre, tá? O que se torna milagre, que é impossível a gente fazer normalmente, então o milagre precisa da fé, certo? Então quando você vai mandar o paralítico andar, você tem que ter o dom da fé. Por isso que muitas vezes nós oramos e o paralítico não levanta, porque falta o dom da fé. Agora, quando há o dom da fé, então o pregador tem lá coragem, vai lá e manda o paralítico andar e ele anda, tá? Então todos têm fé, mas todos não têm o dom da fé. Todos os crentes batizados do Espírito Santo falam línguas, mas nem todos têm o dom de variedade de línguas, que é aquele que a Bíblia diz assim, falando 2 ou 3. O primeiro está falando, o segundo vai falar, o primeiro cala, e haja alguém que interprete as línguas, tá? Então é bom esclarecer esse ponto, porque muitos confundem o sinal do batismo, que é falar em línguas, e o dom de variedades de línguas. Então todos podem falar línguas, mas nem todos têm variedades de línguas. O dom de variedades de línguas pode levar você a entender o que o alemão está falando, Deus falar através da sua boca em russo. Tá? Então esse dom de variedades vai levar você a um patamar mais elevado no falar em línguas. Amém, irmãos? Foi uma boa introdução aqui, né, para nós entendermos. Então agora nós vamos entrar no assunto propriamente dito. O batismo com o Espírito Santo foi uma promessa que Deus fez na antiguidade, já no Velho Testamento. Ou
vocês acompanham a leitura aí do Evangelista, se vocês forem um pouco mais para frente, no mesmo capítulo 2 de Joel, e eu quero nessa noite ainda a gente ir buscar um pouquinho este poder, aqueles que não são batizados, buscar o batismo do Espírito Santo, orar nesta noite. Nós vamos deixar um tempo aqui para orarmos hoje. Capítulo 2 de Joel. Joel, irmãos, é logo depois de Daniel, vai ter Daniel, Oséias e Joel. No Velho Testamento, né? Joel está no Velho Testamento, capítulo de número 2. Versículo 28 até o 32. Joel, capítulo 2, verso 28. Aqui está a promessa. Deus faz a promessa ao seu povo. Pode ler. Isso. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios de céu na terra, de sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como o Senhor tem dito, que nos instantes que o Senhor chamar. Glória a Deus. Então vemos aqui, Deus faz a promessa através do profeta Joel. E há de ser que depois derramarei, depois dos acontecimentos citados aqui para cima, do capítulo 2, aqui, que o evangelista leu até uma parte, depois dessas coisas, a Bíblia diz assim, que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas farão o que? Profetizarão. Então, anote aí, vossos filhos e filhas profetizarão. Isto é, para o povo de Deus. E vossos velhos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. Cadê os velhos que estão tendo sonhos? Sonhos espirituais, sonho de barriga cheia, não encher a barriga, vai dormir, vai deitar com a barriga cheia e ter sonho que não tem nada a ver, né? Mas sonhos espirituais que Deus mostra. Deus fala comigo muito em sonhos. Quando o Senhor me chamou para o ministério, Ele me revelou em sonhos. Quando eu passei por um acidente preparatório para o meu ministério, o Senhor me revelou em sonhos. Muitas coisas Deus me mostra em sonhos. Então, os vossos velhos terão sonhos. Isso não quer dizer que os jovens também não tenham sonhos, tá? Mas sonhos de Deus. E os vossos mancebos, isto é, os vossos jovens, terão visões. Cadê os jovens que estão tendo visões? Não estou ouvindo de jovens que tenham visões, que tenham revelações de Deus, que Deus mostre coisas gloriosas e coisas maravilhosas. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, ninguém ficou de fora. Servos e servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fogo de fumaça. Glória a Jesus. Então o Senhor promete que derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Todos têm acesso, todos podem receber o Espírito Santo. E aí quando João aparece em Mateus capítulo de número 3, João capítulo de número 3, versículo 11, versículo 11. Pode ler? Pode ler. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que ele. Não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem, então agora João aparece preparando o caminho do Senhor Jesus. E ele começa a falar como será esse seu ministério, e ele chega aqui e diz: olha, eu estou batizando vocês
com água para o arrependimento. Estou batizando vocês com água para o arrependimento. Mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui reafirma-se a promessa que Deus fez lá atrás no passado. Tá? Então João diz que ele, quem vem após ele, e nós vamos descobrir que é Jesus. Quando João está batizando, Jesus vem a ele, e ele olha e vê Jesus, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu estava falando, tá? Então ele está dizendo sobre Jesus. Então ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Não é igreja, não é pastor, não é missionário. Uma certa vez apareceu por aí pela cidade um pregador lá do Rio de Janeiro, e foi levado lá na minha congregação que eu dirigia, num bairro aí, e ele foi lá e ele disse que em 2 minutos ele batizava com o Espírito Santo. Em 2 minutos ele orava e batizava com o Espírito Santo. Aí foi lá, irmãos, aí ele pregou, aí chamou as irmãs para lá, e viu 2 irmãs, 2 senhorinhas de idade já, que ainda não eram batizadas com o Espírito Santo. Eu estava lá por dentro, já estava orando para eles batizar com o Espírito Santo. As 2 irmãs veio, e ele falou: olha, aí ele desceu, né, vou orar pelas irmãs, e eu já estranhei, ele falou: olha, eu vou orar, e quando Deus me revela a língua, e eu vou falar no ouvido das irmãs a língua que Deus me revelar, e aí as irmãs falam a língua que eu falar. Eu já me estranhei, falei: meu Deus, o que é isso? Aí ele chegou e começou a orar. Daqui a pouco ele pegou, e eu vou falar como ele falou, irmão. Não brinquem com o Espírito Santo, não brinquem de falar línguas estranhas. O único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Às vezes os irmãos brincam aí sobre falar línguas, não chega a ser blasfêmia, mas fica perto. É muito arriscado você brincar com os dons do Espírito Santo, brincar com línguas estranhas, né? Então é muito perigoso brincar. Então evitem brincar sobre línguas, sobre qualquer dom do Espírito Santo. Não brinque mesmo, é muito perigoso. Mas eu vou falar como ele falou, porque eu ouvi, eu estava perto, estava no púlpito dele orando embaixo. Ele chegou para o ouvido da irmã e falou: fale ripalabalaia. Daí a irmã começou: ripalabalaia, ripalabalaia, ripalabalaia. Senhor, Senhor, meu Deus, está errado. Não é o Espírito Santo. Aí ele foi no ouvido da outra irmã. Aí eu falei: bom, acho que agora, se for alguma coisa do Espírito Santo, eu já sabia que não era. Vai falar outra língua, né? Daí ele chegou e fala: ripalabalaia, a mesma coisa. Olha, assim é fácil batizar com o Espírito Santo. Assim ficou muito fácil. Fale, e a irmã começou: fale, ripalabalaia, ripalabalaia. Aí, amém, irmão, Deus batizou, nós irmãos do Espírito Santo. Aí eu fiquei com um problema, sabe quando você disse que ficou com um pepino enorme nas mãos, um abacaxi para descascar? Eu falei: e agora? Essas irmãs agora acham que foi batizada com o Espírito Santo. Como que eu vou levá-las a buscar o verdadeiro batismo com o Espírito Santo? E fiquei preocupado e orei a Deus. Falei: Senhor, eu não podia desmentir ele, ficava muito difícil. A situação era difícil você desmentir e desfazer, ainda porque tinha sido enviado pelo presidente da nossa igreja para pregar lá. Então eu estava numa situação que eu não podia agir ali. Aí eu não podia falar para elas também que elas iam desanimar e falar: então vamos buscar. E eu desisti de buscar. Então eu falei: Senhor, me dá sabedoria. Aí o que Deus me deu? Uma estratégia. Aí eu cheguei para ela e falei: irmãs, agora sabe o que as senhoras têm que fazer? Buscar um dom de variedades de línguas. Eu não falei que elas não foram batizadas e não desestimulei ela a buscar, mas eu falei: agora as irmãs vão buscar o dom de variedades de línguas. Então eu fiz a distinção entre o línguas, falar línguas como batismo, e o variedade de línguas. Acontece então que quando elas foram batizadas, elas falaram línguas como sinal e falaram variedades de línguas, porque passou uns dias eu incentivando: vai, irmãs, vamos orar e clamar, e as 2 foram batizadas, meu, e falaram língua mesmo, falaram língua de verdade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, louvado seja Deus. As 2 senhorinhas, cabeça branca, falaram muito em línguas variedades, aquelas línguas maravilhosas mesmo pelo Espírito Santo. Então, eu usei essa estratégia, Pá. Então, muitos
querem batizar com o Espírito Santo, mas quem batiza é Ele mesmo. Eu não posso dizer que você tem que falar de tal língua, desse tipo, daquele. É Ele quem dá. Vem, é como a profecia. Vem pelo Espírito, vem sobrenaturalmente. Todos os dons do Espírito são sobrenaturais, irmãos. São sobrenaturais. Busque qualquer um deles. Mas é muito simples falar línguas, profetizar ou interpretar. É muito simples. Eu quero um dom maior. Todos são sobrenaturais. Ninguém fala por si mesmo línguas estranhas. Um certo pesquisador, ele gravou as crianças brincando de falar línguas estranhas, porque a criança brinca, né? E ele gravou as crianças falando línguas estranhas, brincando, e ele gravou pessoas falando mesmo em línguas pelo Espírito. E há uma grande diferença entre você falar brincando e aquele que realmente fala pelo Espírito Santo. Então é algo sobrenatural, é algo pelo Espírito de Deus, ninguém fala por si mesmo, tá? Então João aqui, ele fala que ele, Jesus, vai batizar com o Espírito Santo. É Jesus. É Jesus. Eu passei numa cidade também, dirigi uma igreja, uma cidadezinha aqui perto, e lá tinha uma senhora que foi algumas vezes na igreja lá, e ela era de uma igreja evangélica, e como não tinha igreja evangélica lá, ela foi parar na igreja católica, nessa cidadezinha. Depois só abriu lá a igreja, nós abrimos a igreja lá, que não tinha, era a Assembleia de Deus na época, abriu, acho que outra Assembleia também, mas não tinha. E ela foi lá na igreja católica, acho que cedo, de fome de Deus, sei lá o quê, ela acabou indo para a igreja católica. E lá ela veio nos visitar e ela contou como era lá o batismo do Espírito Santo. Fazia-se uma aula, como se faz aula de inglês, aula de espanhol, e daí depois no final você aprendia a falar línguas estranhas, como se aprende a falar inglês e espanhol. Não é assim, irmãos. Tá? É algo que vem sobrenaturalmente. Você ora, pede e crê, e de repente o Espírito Santo te toma, te enche, e você sente algo muito gostoso, muito maravilhoso. E o sente, quando você batizar no Espírito Santo, você sente mesmo algo muito gostoso, e aí ele toma, o Espírito toma a sua língua, e você começa a falar sem querer até. Há pessoas, como um certo pastor americano, ele era um batista. E os batistas, há alguns batistas que hoje já creem no batismo do Espírito Santo, mas havia muita resistência entre os batistas no dom de língua, no dom do batismo do Espírito Santo. E esse irmão era jovem e foi para a faculdade estudar para ser pastor batista. E lá na faculdade, um dia ele estava no campus e ele fez uma oração, ele olhou para o céu, para as estrelas, era um dia à noite, e ele orou e falou: Senhor, eu quero receber tudo que o Senhor tiver para nos dar. Aleluia. Quando ele falou assim, a língua dele enrolou, ele começou a falar numa língua diferente, ele tapou a boca, né? Ele tapou, porque veio pelo Espírito, ele não pôde segurar, aí tapou a boca e orou: Senhor, nós não cremos nisso. Aí o Senhor disse: você não queria tudo que eu tenho para te dar? Aí ele se soltou e começou a orar em línguas. Houve um problema, quase foi expulso da faculdade porque ele falava em línguas. Outro irmão que morava no mesmo quarto que ele também foi batizado com o Espírito Santo e falava em línguas, e ele foi uma bênção muito grande. Mas é algo que vem pelo Espírito, você não fala porque você quer. É algo sobrenatural que se move, que vem em você, que o Espírito faz você falar. Glória a Deus. E depois que você começa a falar, glória a Jesus. Então depois é natural você dobrar o joelho e orar, e a língua vem naturalmente. Você pode orar em língua, se você quiser orar 1 hora em língua, 2 horas, 3, 4, 5, 6 horas em línguas, você pode orar, porque você já é batizado no Espírito Santo, já tem o dom de línguas. Aí fica algo quase como falar em português mesmo, algo muito natural, algo muito normal, mas é pelo Espírito Santo, tem a ajuda do Espírito Santo. Quem está vazio não tem coragem de falar. Já viu pessoas que desviou da igreja, ele vem: pastor, eu quero ser renovado, e ele tem o dom, porque ele já foi batizado no Espírito Santo, mas ele tem medo e vergonha, porque ele pecou, porque ele errou e acha que Deus não vai mais dar o privilégio para ele. Mas não, ele já é batizado no Espírito Santo, é só se entregar ao Senhor e o Senhor renova ele na mesma hora. Nós temos visto pessoas serem renovadas. Então, João reafirma a promessa: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu tenho tanta pregação sobre a Deus, eu queria entender, por isso que eu vou provar, eu quero interpretar línguas.
Porque tem muito mistério com línguas estranhas na igreja. Isso, para interpretar línguas, tem que ser batizado pelo Espírito Santo e falar o dom de línguas. Tá? Esses dons trabalham juntos. O dom de falar línguas, variedade de línguas, com interpretação, trabalham juntos, e os dois juntos é como uma profecia, tá? Então Deus fala, muitas vezes fala através de línguas, algumas vezes tem havido interpretação aqui, né? Algumas vezes tem havido, quase não tem mais, mas ainda existe. De vez em quando Deus usa alguém. Mas as línguas, há muito mistério mesmo, como o irmão falou, muita revelação de Deus através das línguas. Então, como eu estava falando aqui, né? João reafirma a promessa de que Jesus, ele iria batizar com o Espírito Santo. Com fogo. Vocês notem que quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele veio em forma corpórea de pomba. Muito bem. Ele veio em forma corpórea de pomba. Pomba representa a simplicidade. É um animal simples. A Bíblia diz que a pomba é simples. Agora, quando veio sobre os apóstolos em Jerusalém, veio em forma de fogo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele veio. O Espírito Santo é uma pomba? Não, ele não é uma pomba. Ele veio em forma corpórea de pomba. Ele veio em forma de pomba, representa a pomba. E quando ele veio sobre os apóstolos, fogo, ele representa o fogo. Então Jesus era puro, Jesus era santo. Ele não precisava do fogo para ser purificado, porque o fogo fala de juízo. O fogo fala de juízo. Então quando veio sobre os apóstolos, veio sobre o fogo. Por quê? Porque os discípulos precisavam de purificação, precisavam ser purificados pelo fogo glorioso de Deus, o fogo representado pelo Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então veio a promessa, e agora Jesus ele vai falar para os apóstolos em Lucas. Aleluia, glória a Jesus. Manda fogo, Senhor, e batiza o meu coração. Manda fogo, Senhor, e batiza o meu coração. Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me com o teu poder. Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me com o teu poder. Lucas 24. Aleluia. 40 e... Vamos ler do 47 até o 49. 46 a 49. Pode ler. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse de mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas só sois vós testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Então veja aí que a pregação do Evangelho está em conexão direta com o recebimento de poder. Isto é, com o batismo com o Espírito Santo. Jesus ressuscitou, enviou seus discípulos a pregar o arrependimento dos pecados, né? Glória a Deus. E em todas as ações, começando por Jerusalém. Então ele ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí ele sobe para o céu, ele vai para o céu. Em Atos capítulo de número 1, ele vai para o céu, ele sobe numa nuvem. Os discípulos o vê subindo. E no capítulo antes dele subir,
no versículo, capítulo 1, versículo 8. Pode ler? Isso, pode ler. É Atos 1:8. Isso, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sereis testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Mas recebereis a virtude. Virtude é poder, tá? A palavra virtude quer dizer poder. Poder e virtude é a mesma coisa. Então, virtude. Recebereis a virtude, isto é, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sereis, qual o objetivo? Sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para nós hoje, Jerusalém, a sua cidade, Judéia, o seu estado, Samaria, o seu país e até os confins da terra. Então a igreja deve receber poder para fazer a obra. Se você for fazer a obra sem poder, os resultados serão pequenos. Haverá resultados, sim, porque a própria palavra ela é revestida de poder. Mas o crente, para ter resultados grandiosos de conversões de almas, é preciso ele estar cheio de poder. O poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Então ele diz assim: olha, não vá fazer a obra antes de receber o poder. Vocês fiquem em Jerusalém até ser revestidos do poder, da virtude do Espírito Santo de Deus. E Jesus vai falar de todo aquele que crê. Marcos capítulo 16. Importante nesse versículo, essa parte do versículo é pouco falada. Quase ninguém prega. Na verdade, não ouço ninguém pregar. Vamos ler o 15, 16 e 17 para a gente pegar o contexto. Marcos 16, versículo 15, 16 e 17. Irmã Yasmin, se quiser dar uma sentada para descansar, Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Muito bem. Então está novamente diretamente relacionado com a pregação do Evangelho, o poder. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo. Aí, esses sinais seguirão os que creem. O que é isso? Expulsar demônios, falar línguas, é coisa sobrenatural. Pegar na serpente e não fazer mal, beber uma coisa mordida e não fazer mal, curar os enfermos, é coisa sobrenatural. Precisa-se de poder, e não qualquer poder, o poder de Deus. Tá? Então veja aqui esse versículo: esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então já está incluído aí na promessa de Jesus para aqueles que creem e que vão pregar o Evangelho. As línguas foram um grande atrativo para o crescimento da igreja no Brasil. A igreja pentecostal, vocês já viram outras igrejas no Brasil, mas quando chegou o pentecostalismo no Brasil, os irmãos pregando, batendo com o Espírito Santo, falar em línguas, houve um chamariz. É como um mel para a abelha, chama a flor que chama a abelha, é como uma luz que atrai os insetos. Quando apareceu o pentecostalismo com os crentes falando línguas estranhas, interpretando, profetizando, curando os enfermos, então o pentecostalismo começou a crescer e hoje está no Brasil inteiro. Começou lá em Belém do Pará e espalhou-se por toda a nação brasileira e cresceu. Hoje temos milhões de cristãos em todo o Brasil e muitos deles que creem no dom de línguas, falam línguas, outros interpretam, outros profetizam, alguns curam os enfermos, mas a obra cresceu. Foi uma grande atração para o povo que ficava curioso, queria saber. Muitos vinham para a igreja porque queriam: eu quero falar essa língua aí. Como que eu faço para falar essa língua? E assim muitos vieram para a igreja, ouviram o Evangelho, creram, foram salvos e batizados com o Espírito Santo e falaram novas línguas, conforme o Espírito Santo nos conceder que faz. Então Jesus já prometeu, e é para todo que crê. Quem crê for batizado será salvo, esses sinais seguirão aos que creem.
todos que crerem. Então quer dizer que todos, tem pessoas que dizem que não é todo crente que fala língua estranha. Eu já expliquei. É o falar em línguas como sinal e com variedade de línguas. Tá? E com variedade de línguas não são todos que falam realmente, certo? Tá? Então tem muitas pessoas que dizem que não é todo crente que fala. Todos podem falar, todos podem, se buscarem. Tá? Porque está escrito que crê, falarão novas línguas. Então todo crente crê. Tá? Então ele precisa crer que a língua é para ele. Tá? E se ele falar línguas e interpretar línguas, isso se torna um dom poderoso na igreja. Porque sabe o que vai acontecer? Paulo explica que o pecador ele vai entrar na igreja e o coração dele será revelado. Quando alguém falar línguas e interpretar, é por isso que deve haver interpretação. Então quando alguém falar línguas e houver interpretação, é uma palavra de revelação para alguém que está na igreja. Um pecador, uma pessoa que veio visitar, não conhece, aí de repente alguém fala a língua, ele fica olhando meio esquisito, assim, meio estranho, aí alguém começa a interpretar e ele sai dizendo: Deus está no meio desse povo. E acaba se convertendo ao Senhor. Então é muito importante falar em línguas e também interpretar línguas. É ainda muito mais importante falar e interpretar. Tá? Então Jesus falou que qualquer um, todo que crê, o que crê, falarão novas línguas. Vocês podem falar, novos e velhos, jovens e crianças, todos ou idosos, seja analfabeto ou não, fale português correto ou não, você pode. Tinha um irmão na nossa igreja que ele não falava mais, porque ele teve um derrame, ficou paralisado, os irmãos que lembram, né? Jesus já levou ele. Ele não falava mais português, ele falava, eu não entendia 90% do que ele falava. Então tinha que me concentrar muito para ouvir o irmão Armando falar. Lembra do irmão Armando? Quem lembra do irmão Armando? Os irmãos lembram. Mas ele foi batizado com o Espírito Santo, ele falava línguas. Lembra? Glória a Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo e falava em línguas, ele não falava português. Mas quando Jesus pegava ele falava em línguas, louvado seja o poderoso nome do Senhor. Então todos podem falar, glória a Jesus. E no capítulo 2 de Atos, nós vamos ter o cumprimento da promessa. Capítulo 2, do verso 1 até o 4. Uma visão, revelação de sonhos. Isso é muito importante. Eu tive uma revelação de sonhos. Estava pregando na praça e tinha uma formação, uma fila de homens, uma fila de mulheres. Não sendo atrás do outro, até lá. Olhando para mim, com as vestes da polícia, que pastor. Mas era um sobre o tempo, toda a mulher comum era sobre o o exército que não era tão legal, né? Pendei. A mensagem lá da praça, né? Defender, glória a Jesus. Pastor, posso fazer uma pergunta? Sim. Mas tem interpretações também, né? Eu consegui compreender acerca do poder, no revestimento do poder que foi prometido e entregado em Atos, né? Eu consegui entender a diferença que houve na vida dos apóstolos. Mas e quando eles estavam com Jesus, que eles curaram, eles expulsavam demônios e fizeram, que eu saiba, eles não sei se o senhor que me corrija, né? Eles fizeram alguns sinais antes deste revestimento. Eu queria entender daí essa diferença só. Apesar de eu ter entendido que existe, eu só não entendi isso, eu só não consigo compreender. Vai ser fácil, né? Veja bem, eles estavam diretamente comissionados por Jesus. Tá? Diretamente comissionados. Jesus disse para eles: vão e curem os enfermos. Embora eles não tivessem o poder, eles tinham o nome de Jesus, vão em meu nome, curem os enfermos. Era uma comissão direta. Tá? Então, eu acho que é fácil, mas vamos mostrar melhor ainda. Todo crente pode curar enfermos. Está aqui em Marcos 16, né? Foi o irmão que leu, tá? Já fechou aí Marcos 16? Quem que leu? O irmão Silvio? Leia o verso 18, por favor.
entendi que me chamou a atenção na hora da revelação, era que a cor preta das bestas. A interpretação não é nossa. Está com pressa dele, achou, irmão? Por favor. É o 17. É o 17? Estes sinais seguirão os que creem, e em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Continua, é o 18. Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor... Tá bom. Pega aí. O que crê, expulsará demônio, qualquer crente, expulsa demônio, fala línguas, se beber coisa mortífera ou pegar na serpente, nenhum mal lhe fará. E imporão, qualquer crente pode curar enfermos. Tá? Qualquer crente. Vocês forem chamados, você realmente crê, vai lá, faz uma oração e Jesus cura. Agora existe o dom, os dons de curar. Tá? Então a pessoa, todo crente ele pode curar, mas nem todo crente tem os dons de curar. Os dons de curar dão um poder maior, uma autoridade maior. Você pode orar por alguns enfermos e ser curado, outros podem não ser curados. Quando a Bíblia fala em dons, todos os dons, os 8 dons, vai falar dons. Dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretar línguas, dom da fé, dom de operar milagres, dom de discernir o Espírito, dom da palavra do conhecimento, dom da sabedoria, da palavra sabedoria. Só que quando fala cura, você pode ler lá em Coríntios 11. 12. É 12? Estava na cabeça. 10, 12, 10. O 9. E o outro pelo mesmo Espírito, a fé, e o outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. Tá vendo aí? Quando fala dos outros dons, depois você pode ver em casa, o dom disso, o dom daquilo, o dom daquilo. Mas quando o de curar, os dons de cura. Tá? Como que eu entendi isso e já li alguém também que entendeu. Os dons. Então, o pastor pode ter um dom de cura numa área de certas enfermidades. Tá? E o presbítero pode ter o dom de cura em outras. Então, naquela área, ele pode orar por todo mundo que sabe. Mas pode ser que ele ore por outras áreas de enfermidade que não sabe. Tá? Então, existem os dons de curar. Agora, o dom, porque é importante o dom de maravilhas? Porque o dom de maravilhas você pode curar em qualquer área. Com o dom da fé. Com o dom da fé, você pode curar em qualquer área, qualquer milagre. Paralítico, cego, surdo, mudo, ressuscita o morto, que é o dom de milagres, né? Ele tem que estar junto com o dom da fé, eles operam juntos, eles andam juntos, certo? Então, existem os dons de curar. Tá? Então, tem crente que todo crente pode orar, mas existe aqueles que têm os dons de curar. E tem uns que curam em todas as áreas. Agora, uns podem orar por alguma enfermidade, você cura. Já aconteceu de orar por uma pessoa e não ser curado. Agora, é quase 100% de eu ter orado por uma pessoa com problema na coluna ela ser curada. Porque eu passei por esse processo, sofri um acidente, tive um problema na coluna e fui curado. Então, não sei se a gente tem mais fé nessa área, mas quase 100% das pessoas que orei para a coluna, inclusive um dia na igreja tinha 4 senhoras que vieram lá à frente, 3 senhoras mais jovens, tinha uma senhora bem de idade. Quando eu perguntei para ela qual que era o seu problema, eu tenho um problema. Não, a senhora não tinha, a senhora não tem, a senhora tinha problema na coluna. Aí vamos fazer o teste. Aquela mulher baixou e se moveu, não moveu, e a coluna dela ficou curada. Jesus a curou. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Glória a Jesus. Então existia aí dom de cura de ossos, anatomia, esqueleto do humano, né? O só curou ossos, coluna torta, problema de dentes. Esse é o dom que cura nessa área. Então, entendeu, irmão? Deu para compreender? Então, o batismo do Espírito Santo trouxe, como ele não falou, uma diferença. Pedro, ele fez algumas curas, fez. Só que agora muda. Ele cura o paralítico. Com aquela irmã lá em Sandu, foi isso? Estava com os dentes que eles torciam. Pastor, um dia estava do lado também. Foi curado aí. Glória a Deus, glória a Jesus.
Então, Pedro, ele curou muitos enfermos, mas depois a sombra dele é curada. A sombra dele. Ele passava, onde ele passava, as pessoas diziam, vai passar aqui, mas vai passar aqui. Então, onde Pedro estava passando, colocava ali paralítico, cego, colocava os enfermos em várias enfermidades, aonde a sombra dele via, onde a sombra ia pegar, e colocava ali, então a sombra dele tocava no enfermo, o enfermo era curado. Então mudou a dinâmica do poder. Ele chega lá, um homem paralítico há 8 anos. Ele não é Jesus te dá saúde, nem orou. Pegou na mão do homem e levantou o homem. Chegou lá na defunta lá, Dorcas, lá em Jope, que estava defunta. E aí a Bíblia diz que ele orou, entrou no quarto, orou. Depois que ele orou, ele pegou na mão da defunta e disse: irmã Dorcas, Jesus Cristo te dá saúde. Levantou a mulher, e a mulher foi curada, foi ressuscitada. Então mudou a dinâmica do poder. Depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. Paulo, a Bíblia diz que as pessoas pegavam os seus lenços, seus aventais, pegavam o avental, o lenço de Paulo e levava até os doentes, até os demônios saíam correndo. Até os demônios corriam. Quando chegava o lenço de Paulo, olha que poder, não é? Você quer um poder igual esse? Jesus tem para você, viu? Jesus tem, viu, jovens? Viu, Raquel, Ruth, Yasmin, tem que estar ali, a Bianca. Jesus tem poder para o Kevin, para o Robert, um poder maravilhoso. E deixa eu contar para vocês. Tinha uma irmã do nosso ministério que ela, logo que ela veio para a nossa igreja, o esposo dela assumiu o trabalho, e eu ia lá pregar lá na cidade, e a irmã estava sempre com a cara fechada, aquela cara parece brava. E eu falava: meu Deus, a irmã acho que não gosta que a gente venha aqui. Daí o marido dela falava para ela fazer uma janta lá para nós, porque é longe, e parece que ela estava sempre brava. Jesus, eu procurava agradar ela e tratar com muita educação, mas ela com aquela cara fechada, eu não entendia. Aí um dia, Deus mudou a situação. Eu estava indo sozinho com o meu carro, aí no caminho o Senhor me falou que era para colocar o meu paletó, tirar o meu paletó e colocar sobre ela, que Deus ia curá-la. Falei: Paulo fez, porque eu não posso fazer? Chegou lá, preguei, aí estava terminando de pregar, eu falei: irmã, vem aqui na frente, Jesus vai te curar hoje. Aí peguei, tirei meu paletó, coloca o meu paletó aí, Jesus vai te curar. Coloquei meu paletó, a irmã ficou curada, daí mudou a cara dela, até hoje ela é alegre, feliz, mas ela é alegre, não é que ela é brava,